A paz do Senhor Jesus, estamos felizes em recebê-los para mais uma videoaula das lições bíblicas para adultos da CPAD. Lembrando que nossas análises são feitas com base nos tópicos e subtópicos da lição. Estamos estudando os livros de Ruth e Esther, com o tema O Deus que governa o mundo e cuida da família. Hoje, vamos analisar a lição 10, que tem como título O plano de livramento e o papel de Esther. Texto áureo. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalhe para aquele que nele espera. Isaías capítulo 64, versículo 4. Verdade prática. É nos momentos dramáticos da vida que mais aprendemos a confiar em Deus e a depender dele realmente. A leitura bíblica em classe está no livro de Esther, capítulo 4, versículos 5 a 17, e no capítulo 5, versículos 1 a 3, 7 e 8. Convido que dê uma pausa no vídeo e faça a leitura. Objetivos da lição. Primeiro, relatar o plano de Mardoqueu e o temor de Esther. Segundo, considerar o processo de convencimento de Esther por Mardoqueu. Terceiro, demonstrar o plano de Esther diante do rei Assuero. Palavra-chave: livramento. A seguir, faremos uma breve análise dos tópicos e subtópicos. Utilizaremos personagens gerados por inteligência artificial para a apresentação. Tópico 1. O perigoso plano e o temor de Esther. Tópico 2. Mardoqueu convence Esther. Tópico 3. O plano. Esther entra à presença do rei e propõe um banquete. Introdução. Deus concedeu um grande livramento ao povo judeu diante das artimanhas de Amã. Esta lição apresenta todo o processo de preparação para o grande livramento, desde o plano de Mardoqueu, o convencimento de Esther, bem como seu preparo para se colocar diante do rei para rogar o livramento do povo. Esta lição mostra como Deus atuou por meio desses personagens para providenciar socorro ao seu povo. Assim, o plano de Amã não prosperaria diante da providência divina. Primeiro tópico: o perigoso plano e o temor de Esther. Olá, tudo bem? Vamos estudar e analisar a história de Esther, uma história bíblica cheia de emoção, coragem e desafios. Vamos entender os sentimentos de Mardoqueu, os obstáculos enfrentados por Esther e as lições que podemos tirar desse relato. Prontos? Primeiro subtópico: lamento, choro e compaixão. Mardoqueu, primo de Esther, estava em profundo abatimento. Ele expressou seu lamento de forma intensa e Esther, ao saber da situação, se compadeceu, mas não compreendia totalmente o que estava acontecendo. Ela tentou confortá-lo enviando roupas, mas Mardoqueu as recusou. Isso a levou a enviar Hataque, um eunuco, para entender a gravidade da situação. Esther 4, 1 a 5. É importante compartilhar nossos sentimentos com as pessoas certas. Assim como Jesus, que em um momento de angústia pediu aos discípulos que não o deixassem só, Mateus 26, 36 a 38, nós também precisamos de apoio em momentos difíceis. Segundo subtópico, um obstáculo real. Mardoqueu explicou a Esther o plano maligno de Amã e pediu que ela intercedesse junto ao rei. Porém, Esther lembrou que a lei proibia qualquer um de se apresentar ao rei sem ser chamado, sob pena de morte. Essa norma rigorosa existia para proteger os reis de conspirações. Esther 4, 10 a 11. Esse momento revela um obstáculo real, o medo da morte. Quantas vezes nos deparamos com medos que nos impedem de agir? Esther estava em uma posição delicada e sua hesitação é compreensível. Terceiro subtópico: autoritarismo e morte. A história nos mostra que Assuero, o rei, acabou sendo assassinado por um de seus oficiais, provando que decisões autoritárias podem criar inimigos. A história nos ensina que a mansidão pode nos proteger de muitos infortúnios. Provérbios 15, 1. Na adversidade, podemos encontrar em Deus nossa defesa e segurança. Números 12, 3 a 10. Êxodo 23, 22. Salmos 5, 11. A história de Esther é uma lição sobre coragem e a importância de agir, mesmo diante de grandes desafios. Ela nos ensina que devemos compartilhar nossos medos e preocupações com aqueles que se importam e que, em tempos de crise, a fé pode nos guiar. Que possamos aprender com essa história e encontrar coragem para enfrentar nossos próprios desafios.
É por falar em coragem e confiança, é o que vamos ver no próximo tópico. Segundo tópico, Mardoqueu convence Esther. Continuamos a história de Esther, focando agora no momento em que Mardoqueu a convence a agir. Essa parte da narrativa é rica em lições sobre fé, providência divina e a importância do clamor a Deus. Vamos começar? Primeiro subtópico: confiando na providência divina. Esther se sentia incapaz de se dirigir ao rei, já que não havia sido chamada nos últimos 30 dias. Mardoqueu, no entanto, não se deu por satisfeito. Ele alertou Esther, dizendo que sua posição no palácio não a protegeria do extermínio decretado contra os judeus. Esther 4:13. Mardoqueu tinha plena confiança de que, se Esther não interviesse, a providência divina encontraria outro caminho para salvar o povo. Ele afirmou: socorro e livramento doutra parte virá. Esther 4:14. Essa confiança em Deus é fundamental. Quando supervalorizamos pessoas, esquecemos que nosso verdadeiro socorro vem dele. Salmos 121, 1 e 2. Segundo subtópico: primeiro Deus, depois o homem. Convencida por Mardoqueu, Esther decidiu agir. Mas antes de tudo, ela sabia que precisava clamar a Deus. Em sua resposta, pediu que todos os judeus em Susã jejuassem por 3 dias, enquanto ela e suas moças também o fariam. Esther 4:16. Essa prática destaca a importância da oração e do jejum em momentos críticos. Em meio a um mundo que muitas vezes ignora Deus, Esther nos lembra que, antes de buscar soluções humanas, devemos buscar a orientação divina. O secularismo e o materialismo de nossa época podem nos levar a confiar apenas em nós mesmos, mas essa autoconfiança é enganosa. Lucas 18:8, Tiago 4:13 ao 16. Terceiro subtópico: confiar em Deus não é tentá-lo. Esther tinha fé, mas não agiu de forma a tentar a Deus. Mateus 4:5 ao 7. O jejum dos judeus era um clamor pela intervenção divina, mas Esther sabia que o resultado não era garantido. Ela estava disposta a enfrentar a morte, afirmando: perecendo, pereço. Esther 4:16. Esse espírito de entrega é semelhante ao dos 3 jovens hebreus que, na Babilônia, também demonstraram fé inabalável diante da morte. Daniel 3:16 ao 18. Em nossos dias, é comum ver crenças errôneas que tentam manipular Deus, mas a soberania divina não pode ser desafiada. Jó 2:9 ao 10. Portanto, a história de Mardoqueu e Esther nos ensina a importância de confiar em Deus em momentos de crise e a necessidade de buscar a sua direção antes de agir. Que possamos nos inspirar na coragem de Esther e na fé de Mardoqueu, lembrando sempre que nosso verdadeiro auxílio vem do Senhor. É o assunto do próximo tópico. Vamos lá? Terceiro tópico: o plano. Esther entra à presença do rei e propõe um banquete. Chegamos ao terceiro tópico da lição. Neste tópico, vamos mergulhar na parte crucial da história de Esther, onde ela se prepara para enfrentar o rei Assuero. Vamos analisar como prudência, preparação e a confiança em Deus desempenham um papel vital nesse enredo fascinante. Primeiro subtópico: prudência, preparação e ação. Ao decidir entrar na presença do rei, Esther sabia que sua vida estava em jogo. Essa era uma decisão imensa, que exigia coragem. Para se preparar, ela jejuou por 3 dias e então vestiu sua roupa real, dirigindo-se ao pátio do palácio. Esther 5:1. Sua atitude nos ensina uma lição importante. Devemos ser prudentes ao tomar decisões que podem impactar nosso futuro. Provérbios 19:2. Esther e outras mulheres sábias, como Abigail, mostram que a preparação e a sabedoria podem evitar tragédias. 1 Samuel 25:18 ao 35. Por outro lado, a imprudência pode resultar em prejuízos irreparáveis. Provérbios 14:1. Segundo subtópico: estendendo o cetro. Quando Esther entrou, Assuero a viu e estendeu seu cetro de ouro, um sinal de aceitação. Esther 5:2. Para Esther, esse foi um alívio imenso. Ao tocar a ponta do cetro, ela seguiu o protocolo, demonstrando respeito. O rei, notando sua presença, perguntou: "Que é o que tens, rainha Esther? Ou qual é a tua petição? Até metade do reino se te dará." Esther 5:3. Essa frase, comum entre os reis, não deve ser interpretada literalmente. Por exemplo, Herodes também usou uma expressão similar em um contexto diferente. Marcos 6:21 ao 23. Terceiro subtópico: em sintonia com Deus. Esther estava claramente em sintonia com Deus. Mesmo com a disposição do rei em atendê-la, ela agiu com cautela. Ao invés de fazer seu pedido imediato, convidou Assuero e Amã para um banquete.
Ester 5:4. Essa decisão mostra que Ester compreendia a importância do timing e da estratégia. O rei renovou sua disposição em atender a qualquer pedido, mas Ester optou por esperar até o dia seguinte para fazer seu pedido. Esse momento seria decisivo e poderia mudar o curso da história. A providência divina estava, sem dúvida, guiando Ester em cada detalhe. Portanto, meus irmãos, a história de Ester nos ensina sobre a importância da preparação, da prudência e de estar em sintonia com Deus. Suas ações cuidadosas e estratégicas revelam que, mesmo em situações desafiadoras, confiar na providência divina pode nos levar a resultados surpreendentes. Obrigado por nos acompanhar até aqui. Até a próxima, se Deus permitir. E assim concluímos nosso estudo da lição 10, a conspiração de Amã contra os judeus. Esperamos que tenha sido uma bênção para a sua vida. Não se esqueça de assinar o canal, curtir e compartilhar este conteúdo com seus amigos. Até a próxima, se Deus assim nos permitir.